E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Estamos agora usando o Blender 3.0.0.0.0.0.0 e vamos continuar nossos estudos de animação nesse novo Blender. Quando você é pela primeira vez, ele vem com algumas configurações, né, que você tem que usar, porque existem também os antigos usuários que tinham seu próprio jeito de utilizar o programa. Então, antigamente a gente selecionava com o botão direito do mouse, hoje em dia é com o botão esquerdo, enfim. São algumas coisas que a gente tem que fazer aqui. Então, a linguagem deixa em inglês. A gente pode usar sim português, tá certo? Que está aqui, Brazilian Portuguese. Mas eu gosto de usar o português apenas para dicas. Mas isso aí a gente pode usar dentro do próprio programa. Tipo de visualização, deixar como Blender mesmo. Se for do tipo indústria, fica tipo parecido com Micro e tudo, mas isso aí não é importante. Eu, pelo menos, sempre utilizei o Blender, então não tem importância realmente trabalhar com a compatibilidade da indústria, porque a indústria agora é o Blender. Seleção, né, tal, ou se você apertar o space, barra de espaço, vai dar o play aqui no timeline. O tipo, eu quero Blender Dark, sim, né, você pode usar outros tipos de visualização bacana aqui com o Blender. Mas eu gosto mesmo do Blender Dark. É o padrão que vem mesmo. Sempre usar o padrão. Pronto, save nos settings. Agora, beleza, fechou, clica fora, pronto. Estamos aqui com o nosso cubo, como sempre, com a nossa viewport, né, com a nossa tela. Bom, galera, hoje a gente vai trabalhar com o que existe dentro do objeto, de qualquer objeto. Tá certo? A gente já aprendeu isso utilizando o modo de visualização Edit. Quando a gente fez aquela mãozinha, a gente já começou a utilizar esse formato aqui, mas vamos começar do zero mesmo. Bom, quando a gente entra aqui, a gente tem o cubo, e se você apertar mover, por exemplo, né, ou apertar G, por exemplo, para mover, ou apertar rotação, né, escala, enfim, o que você fizer, você faz com o objeto inteiro, é o objeto, né? Aquele objeto que você tem. Agora, se você quer modificar o objeto, nem tudo vai ser cones, né? Shift A. Ah, rapaz, o shortcut. Olha, não tem aqui o shortcut, porque é a nova versão. Então, vamos instalar o shortcut. Preferências, add-ons. Deixa eu ver aqui, short. Não tem. Vamos ver se tem alguma coisa com screencast aqui. Nova versão, né? De repente tem. Não tem. Então a gente vai ter que instalar do zero mesmo. Sem problema. Instala. Eu tenho aqui add-ons do Blender. Então quais são os screencast? Eu vou usar o shortcut ver. Instalar de on. Pronto, já apareceu. Ele vai aparecer na tela mesmo. Ok, beleza. Deixa eu ver. Save Preferences. Fecha. Tá aqui, já tá aqui. Vamos criar o. Já tá aqui, deixa automático mesmo, depois eu ajusto isso. Certo? Super simples, né, de ser instalado. Enfim, a gente entra no modo de edição, que a gente já aprendeu, que é com a teclazinha Tab do seu computador, do seu teclado, em cima de Caps Lock. Certo? A gente entra no modo de edição. Nesse modo de edição, a gente já viu que pode trabalhar com pontos, né, que são os vértices, as linhas e as faces. Né? Cada face você pode trabalhar com a face. Quando a gente entra aqui no modo edição, também muda-se essa barra de ferramenta. Vamos voltar aqui para o modo objeto. Olha só, a gente tem essas opções aqui. E a gente, quando entra no modo edição, tem essas outras funções aqui. Elas têm a ver com a malha, certo? Vamos pensar, a gente não vai pensar o objeto como um objeto a partir de agora. A gente tem que pensar o objeto como várias partezinhas que vão criar o objeto final. Beleza? Por que o nome malha? Porque tudo que você vê é malha. Pense numa rede de pescar, né? A rede de pescar tem uma malha, então você vê apenas a malha. Ok? Você não vê nada por dentro, porque por dentro não tem... Deixa eu deletar aqui. Por dentro não tem nada, tá certo? Deixa eu Ctrl Z aqui para voltar aqui, para a gente ver só a malha. Então, quando a gente pensar em 3D, a gente não pensa como se fosse um corpo real. Vamos pensar no corpo humano, né? A gente tem os ossos, a gente tem os músculos, tal. Não, é só a pele. É como se a gente visse só a pele. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui são o que a gente já sabe: mover, né? Mover para lá, mover para cá, girar, escalonar, né? Que você pode escalonar só essa face. Mas tem uma coisa interessante aqui.
Quando você está no modo vértice aqui, se você selecionar, você pode mover, ok? Mas você não pode girar. Por mais que você gire, o ponto ele é um ponto, né? Ele é um encontro das edges, né? Das linhazinhas. Então você não pode girar. Agora, quando você coloca uma linha, aí você já pode girar a linha, ok? A mesma coisa com escalonamento, né? O vértice ele não escalona, ok? Então só escalona a partir do momento que você cria uma linha. Beleza. Aqui é para você fazer tudo, né? Escalonar, girar, rotacionar, tererê, tererê. Aqui é para anotar as coisas, né? Por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa, eu anoto aqui. Para tirar isso aqui, eu venho em Tool e seleciono nessa partezinha aqui, tiro ele, ou apago ele, ou deixo de ver ele, enfim. Aqui também é a Mystery, onde a gente vai ver os tamanhos das coisas. Ok? Se você quer ver exatamente do tamanho, você coloca o Snap. Ele gruda. Então você vê onde é que está Ó, aqui ó, grudou, tá vendo? Ele vai, gruda, né? Então aqui eu tenho exatamente o tamanho. Então 3,55 é o tamanho. Quando tira, quando a gente clica em outro canto, ele some, né? Aqui são adições que você pode colocar, tá certo? Então eu quero adicionar um novo cubo, clico, puxo, solto. Quando solto, ele já cria um cubo, assim como a gente já faz com o modo com o modo objeto. A gente tem essa função aqui, ok? Mas a gente pode criar outros objetos também. Enfim. Aqui também você pode criar, né, mais objetos, tá bom? Do mesmo jeito, né? Deixa eu criar aqui um cone, né? Você clica, puxa, já vai o conezinho. Se você apertar Shift, ele vai proporcionalmente, né? Um círculo bem direitinho. Quando você solta, ele já vem, ó, puxando o seu conezinho. Ok? Pronto, já criou aqui, né? E aí quando você adiciona, você pode mudar a quantidade de vértices, né? Reduzir e tal. Bom, a gente já viu como é que coloca. E é interessante perceber o seguinte, deixa eu voltar aqui para a seleção. É interessante que a gente, quando entrou no modo objeto, a gente entrou com um cubo. Agora, a gente adicionou um cone e adicionou um outro cubo. E adivinha o que foi que aconteceu? Tudo isso se transformou em um objeto só. Ok? Deixa eu selecionar aqui. Se eu selecionar o cubo, ele vai selecionar, veja, ficou tudo amarelinho, né? Seleciono outra coisa, seleciono o cubo. Ele não é mais um cubo, ele é todos os objetos. Então, se você quer adicionar coisas no seu... não ser apenas o seu objeto, enfim, criar uma mesa, um prédio, sei lá, qualquer coisa, um carro, você necessariamente você tem que entrar no modo de adição. E aí você tem vários subobjetos, ok? São objetos dentro dos objetos. Subobjetos também são esses elementos que existem aqui, ok? São o vértice, a aresta e a face também. Agora vamos começar a trabalhar com coisas interessantes aqui. Veja, o ponto, ele é o menor dos elementos. Quando você cria entre um ponto e um outro ponto, a gente cria uma linha. Então a gente pode criar uma outra linha a partir dessas ferramentas daqui de baixo. Elas servem para criar novas funções, tá certo? Então vamos lá. Esse aqui primeiro é o Extrude. É uma extrusão, ele aumenta o tamanho, né? Então quando você puxa aqui, você automaticamente criou uma outra linha a partir do ponto. Ele não cria um ponto, ele espalha aquele ponto para criar uma linha. Eu coloquei aqui o Snap aqui, deixa eu desligar, senão ele fica o tempo todo usando a grade. Então, se você puxar de novo, ele vai criar um outro ponto, mas você teria que apertar o mais, certo? Não a linha em si, né? Ok? Então, toda vez que você apertar o mais, ele vai criar uma nova linha, se for um ponto, ok? Ctrl Z, 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 pronto. Se dois pontos criam a linha, duas linhas criam uma face. Então vamos criar aqui uma face, utilizando a ferramenta de extrusão. Vamos lá. Criei uma face, né? Como se fosse uma caixinha com a tampa. A máquina de lavar. Ok? Muito bem. Se eu pego uma face, então para ter uma face tem que ter pelo menos 3 arestas selecionadas. Mas nesse caso aqui são 4. Então quando eu puxo aqui,
eu já crio automaticamente um cubo, né? Algo mais volumétrico. Ok? Acho que aqui está explicado, né? Não só isso. Ele também pode extrudar para dentro, e ele também extruda apenas pelas normais. A gente não teve um curso de normal, mas as normais são a parte de dentro ou de fora do cubo, ou de uma malha, né? Ele vai, nesse caso aqui, ele vai extrudar individualmente, e extrude a partir do cursor. Onde o cursor estiver, ele vai extrudar, tá certo? Então ele clica aqui, ó. O cursor está aqui, então ele vai extrudar aqui. Beleza? Bom, Ctrl Z. Pronto. Quando você tem algum objeto que você quer criar uma parte interna dentro dele, a gente pode usar o Extrude, mas existe também a ferramenta Insert Face, que é a tecla I. Você aperta I, aí você simplesmente cria uma nova face. Ela é totalmente paralela ao lado que você puxa, tá certo? Então se você tem... Ops, mexi aqui, ó, ela vai modificar-se. Então tira isso aqui. Se você apertar é porque aqui eu criei um extrude, né? Está nela aqui. Pronto. Para você fazer ela funcionar, você simplesmente move, né, o objeto aqui, o círculo para dentro do círculo, ou digamos que você queira em outro ponto, você puxa para dentro do círculo, ele vai criar sempre proporcionalmente paralelo, né, à face que você está utilizando, ok? Ou você pode apertar o I também e ele vai criar algumas faces inseridas dentro da própria face, sempre paralelazinha, tá certo? Ó, nada de transversal. Beleza. Aqui a gente já está criando um objeto já ficando complexo, né? Um objeto. Tudo bem. O bevel é importante. Digamos que eu queira fazer com que a parte de cima, né, desse nosso cubo aqui, desse outro nosso cubo aqui, seja mais arredondada, né? O bevel serve para isso. Ok? Olha aí, né, mais chanfradozinho. Se você apertar o botãozinho do meio do mouse e girar, né, aquela bolinha, ela vai ficar bem mais suave. A gente pensa logo numa igreja, né? Enfim, já dá para fazer um prédio aqui já. Ok? Então você tem que girar. Quando você termina aqui, você tem o que você vai fazer, a distância, que vai ser aqui, nesse caso aqui é 0,5, mas você pode reduzir o tamanho também. E a quantidade de segmentos, né? Quantas vezes ele vai ser cortado. Lembrando que quanto mais você cortar, mais pesado vai ficar o seu arquivo. Terminando aqui, a gente tem o Loop Tool, que ele corta, né? Você seleciona ele e aperta, simplesmente basta apertar aqui, ó. Apertou, ele cria automaticamente uma linha totalmente simétrica, ok? Enquanto ele está selecionado, né? Se você apertar aqui o número de cortes que ele vai ter, ele vai aumentar os seus recortes. Ok? Interessante, às vezes você quer fazer uma porta, alguma coisa, então você já sabe mais ou menos o que fazer aqui com o Loop Cut, ou Loop Tool, eu acho que eu gosto de chamar de Loop, só Loop mesmo. Você também pode acessar apertando a tecla Ctrl R. Ops, Ctrl R aqui, Ctrl R, a última coisa que tem aí, certo? Então, dá um Ctrl R, deixar aqui horizontal. Ok, clicou. Aqui a gente já pode fazer um negócio bacana já, né? Por exemplo, como eu falei, eu quero fazer uma porta, né? Então seleciona tudo aqui, ó. Já usa as ferramentas, né? Dá uma extrusão, dá uma extrusão de toda a região. Puxa para trás. Eu não quero fazer uma porta, né? Então aqui já está uma porta, dá uma outra extrusão, dá um escalonamento, S. Pronto, opa, aqui já foi demais, dá um Szinho, só em X, SX. Então aqui a gente já tem tipo uma igrejinha, né, sei lá. Além do Loop Cut, que é isso aqui, ops, que é isso aqui, a gente tem também a faca. Olha a faca! Você seleciona qualquer coisa, né, uma linha qualquer, e é só você ir puxando que você vai criando um corte, né? Uma faca mesmo. Clica com o botão esquerdo do mouse para terminar a faca e aperta a tecla Enter e você já criou o seu objeto, né? A partir da faca. Então,
Aqui está em YGY. Já vai criando outras possibilidades, ok? Esse aqui é o Polybuild. Ele retira os elementos que você for criando. Por exemplo, se dois pontos criam uma linha, então se você clicar num ponto e clicar em outro ponto com esse objeto, ele vai apagar, né, sempre o próximo objeto, certo? Mas ele deixa a mesh, né, deixa a malhazinha, ok? Um deletador de linhas. Bom, aqui não tem muito mais o que falar. Ele é um apagador de subobjetos. É só apertar duas vezes que ele vai apagando tudo ao redor. O spin é interessante. Você tem que ter cuidado aqui, que é o Active Tool mesmo. Aqui ele tem o seguinte: ele vai criar alguma coisa que eu fizer aqui em 12 passos, certo? E vai usar o eixo D para poder fazer. Tem aqui o eixozinho D. Como o centro do objeto está aqui, então ele vai colocar o que ele criar, ele vai criar a partir desse centro aqui. Ok? Vamos ver aqui algo bem simples aqui, só uma face mesmo. E aí você vai girando, ele vai né, criando um círculo, né? Que é como se fosse uma espinha dorsal, né? Uma espinha de uma pessoa ou de um cavalo, enfim. Bom, e aqui temos outros objetos para deixar mais suave, né? As seleções. Bom, temos aqui os outros objetos que eles servem internamente dentro da própria malha, ok? Vamos selecionar aqui esses aqui. Você deixa ele suave, né? Smooth. Aí, quando você vê ele fica mais suave, né? Temos também o Edge Slide. O Edge Slide, ele, quando você aperta G, vou colocar aqui. Quando você aperta G, você anda com esse objeto para cima e para baixo. Quando você usa o Edge Slide, Edge de linha, né? Slide, que ele anda para os lados, ou para um lado ou para o outro. Então, quando você aperta esse botãozinho aqui que puxa, ele anda apenas dentro da linha que ele já está colocado, né? Já está selecionado, ok? O Shrink é para ligar uma malha a outra malha, certo? Ele vai ser ligado a alguma malha em algum lugar, tá certo? Enfim, o Shear ele distorce o objeto como um todo. Peraí, deixa eu ver aqui. É como se fosse uma rotação, só que é uma rotação reta. Ele não gira, ele distorce o objeto. Ok, isso aqui é o corte, né? Que é o nosso antigo V. Você seleciona dois aqui, aperta o corte e puxa, ele vai abrir a malha. Bom, mas melhor do que ver isso aqui, vamos criar, né, um objetozinho, vamos criar um robozinho, né? A gente está querendo fazer esse material do Cassiopeia. Então vamos deletar o objeto. Eu voltei para o modo objeto, né, antes de deletar. Então vim aqui para o modo objeto, deletei, pronto. Vamos criar um novo objeto que vai ser o nosso robozinho. Ok? Algo bem simples, a qual vai ser utilizado totalmente dentro do modo de edição. Vamos começar. Cria um cubo, Shift A, deleta o cubo, coloca o cubo, deleta o cubo, coloca o cubo. Visão frontal. Ok, entra no modo edição. A gente tem que selecionar sempre todos os objetos. Vem para cá. Seleciona a parte de cima, criar o corpo do personagem. G em Z, aumenta em Z aqui. E vamos fazer. Vamos puxar ele aqui para frente um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, fica sempre mais fácil. Botar ele para frente e dar um Ctrl R para criar a parte de dentro do robozinho. Vou colocar ele mais para cá um pouquinho. Aqui vai. Ops. Bom, para evitar que está acontecendo isso, eu vou selecionar sempre o Move. O Move vai estar sempre ativo. Bom, a gente vem aqui. São funções de gizmo, né? Funções de gizmo que a gente pode fazer com que funcione sempre. Deixa eu selecionar esses dois aqui. Ok. Aqui também. Boto no modo de visão transparente.
Vamos fazer ele ficar mais suave. Ctrl B, que é o bevel, certo? Vamos colocar menos aqui. Acho que aqui tá legal. Seleciona aqui embaixo, Ctrl B. Só puxar para fora um pouquinho que ele vai selecionando. A mesma coisa com essa parte aqui. Acho que vou botar tudo aqui, pronto. Ctrl B. Fica mais redondinho, né? A gente não vai se preocupar tanto com tanto detalhe não, tá certo? Ctrl B é só para fazer mesmo, para você ver que dá para trabalhar, né? A gente já vai criando a malha cada vez mais difícil, tá certo? Frontal novamente, Shift A, UV Sphere com... Sempre gosto de trabalhar com pouca coisa. Aqui ao contrário, bota 16 e aqui bota 8. Fica mais simples. Puxa aqui para cima. Ok. Vamos dar um outro objeto, Shift A de novo, uma UV Sphere, só que aqui a gente coloca 8 e aqui a gente coloca 9. Opa, aqui é 16 e 9. Ok. Por que 9? Porque ele sendo ímpar, ele não vai ficar com essa linha no meio, ela vai ficar dividida, né? Vai ficar com duas linhas. Então você vai compreender agora. Puxa aqui para cima, olha aí. Aperta L para selecionar só isso, dá uma extrusãozinha. Aperta L de novo, só que nesse outro aqui, Shift D, G, S. Aqui a gente vai fazer o braço dele. Dá uma rotaçãozinha. Deixa tudo no lugar direitinho. Vamos lá. Visão frontal. Shift D. Dá um Alt S. Ele vai aumentar proporcionalmente sem o eixo Z, só o Y mesmo. Ok. Bom, a gente ver, né, ele está ficando mais ou menos assim. Se a gente quiser pode colocar uns dedinhos, mas eu não vou colocar dedinho não, deixa assim mesmo. Deixa eu dar um Ctrl R aqui. Olha aí, você tem que girar, né, a bolinha do mouse para criar mais pontos. Mas deixa só um mesmo. Ok, dá um Szinho para ele ficar mais gordinho. Opa, só em Y. Acho que aqui já está legal. E frontal, visão frontal, então L, L e L. Visão transparente, L. Shift D. Puxar para cá, você vai ver que ele está duplicado. A gente dá um SX-1. Ele fica do outro lado. A gente já tem um robozinho aqui com com as duas partes, né, no caso. E Shift D de novo. Shift D. Vou fazer as perninhas dele, né? Dar uma rotação para ele ficar o mais retinho possível. Como será o pezinho dele? Vamos pegar esse mesmo objeto aqui. Apertar L. Visão lateral, Shift D. Rotação R 90 graus. Ok. Acho que mais para baixo um pouquinho. S em Z para ele baixar só um pouquinho aqui. E dá um escalonamento. Opa, pegou aqui também a outra peça. Dá um escalonamento em X agora, SX.
Está muito para o centro, a gente joga ele um pouquinho para o lado que ele está, que nesse caso aqui é o direito. Ok, dá um L, L, L e L. Shift D. E move ele em X. Acho que tá legal. Essa bola aqui ela pode ser retinha mesmo. Não. A gente dá uma rotação, né, na visão que a gente tá. Deixa ele um pouquinho mais reto aqui também. Rotação. A gente cria o pescoço com um Shift A. Só para colocar mais um tipo de objeto diferente, bota cilindro com 16 lados. Então S 3. Só uma rotaçãozinha para ficar mais para cima. Aperta L, né, para ele vir para frente também. Olha aí, temos o nosso robozinho. E tudo isso aqui é um objeto, ok? É um objeto que tem vários subobjetos dentro dele. Tanto subobjetos como cubos, né, círculos, cilindros, como subobjetos que são os pontos, né, os vértices, as arestas, né, e as faces. Temos aqui o nosso objeto. E a gente volta para o modo objeto. E nós temos aqui o nosso robozinho, ok? Não tem muita função por enquanto, mas a gente vai ajustando com o tempo, tá certo? Na próxima aula a gente vai fazer um outro robozinho, mais efeitos, né? Eita, efeito é bacana. E a gente continua nossas aulas de animação. Com o passar do tempo a gente vai fazendo com que tudo seja movido. Não é isso, gente? Então se inscreve no canal para saber as novidades, aperta o sininho para saber na hora, curte, né? Compartilha com seus colegas, tenta fazer esse robozinho também. E aí manda o link aqui pra gente para dar uma olhadinha. Aí a gente vai avaliando, né, os trabalhos de cada um e vamos fazendo os nossos trabalhos de animação. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Tchau! Lula Borges é um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar as suas aulas, não colocamos anúncios de vídeo, mas mesmo assim o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com uma doação em Pix. Os dados estão na sua tela, mas só se você quiser. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil.